Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje é 31 de março, um dia muito especial e eu não poderia deixar de passar por aqui para fazer um vídeo sobre esse dia tão importante para o nosso Brasil, o dia em que os militares, lá em 1964, ou seja, há 57 anos atrás, eles não deixaram que os comunistas tomassem o poder, ou seja, teve um contragolpe ao golpe que os comunistas queriam dar, isso sim um golpe, eles queriam dar um golpe e tomar o poder, e eles até hoje, eles tentam emplacar, aliás, essa narrativa de que foi um golpe militar em 1964. Na verdade, foi um golpe contra os comunistas, mas um contragolpe militar a favor do Brasil, porque hoje nós seríamos uma Cuba de tamanho continental. Imagina você a miséria que seria o nosso país se estivesse na mão dos comunistas desde 1964. Mas, infelizmente, os militares não fizeram um serviço a contento, ou seja, eles não fizeram o serviço por completo. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque os militares, eles combateram ali os comunistas, não deixaram eles assumirem o poder, mas eles deixaram e permitiram, que os comunistas se infiltrassem na nossa educação, se infiltraram principalmente nas universidades, e hoje nós estamos vendo a nossa educação como está. E todos nós sabemos que todas as profissões, todas as pessoas em qualquer profissão, para chegar àquela profissão, ele passou por uma escola, ele passou por uma universidade. E por isso hoje nós temos juízes, nós temos promotores, nós temos médicos, nós temos policiais com viés esquerdista e que seguem a ideologia comunista. Não à toa hoje nós estamos vivendo, na prática, um comunismo aqui no Brasil. E é engraçado que um comunismo, um regime de governo, na prática eu estou dizendo, porque o presidente é o presidente Jair Bolsonaro, isso legalmente falando, mas na prática nós temos implantada uma ditadura comunista no país. Porque hoje está sendo restrito o nosso direito de ir e vir, hoje nós não temos mais o direito à liberdade de expressão, por exemplo, muita gente indo preso por expressar as suas opiniões, como é o caso do jornalista Oswaldo Eustáquio, do deputado federal Daniel Silveira, a deputada Bia Kicis, presidente da CCJ, porque fez um tweet em relação à morte daquele soldado lá na Bahia, já estão pedindo inclusive a prisão dela, estão pedindo que ela responda no Conselho de Ética sobre, segundo eles, um crime de ter postado aquele Twitter. Por outro lado, o pessoal da esquerda, e principalmente da extrema esquerda, eles falam o que querem e fazem o que querem e nada acontece. Eu digo isso porque eu vivi a época do regime militar, que o pessoal da extrema esquerda costuma chamar, na época da ditadura militar. E naquela época eu nunca presenciei nenhum trabalhador sendo preso, espancado, humilhado. E hoje, quando eles falam que é uma democracia, nós estamos vendo tudo isso. Nós estamos vendo as pessoas que querem trabalhar, trabalhando como se fossem bandidos, se escondendo de polícia, de fiscais, de guardas municipais. A gente tem visto, pelo menos aqui na minha cidade tenho visto, comerciantes vendendo ali escondido pelos fundos ali do comércio. Você entra ali de forma escondida como se estivesse fazendo algo ilegal, como se estivesse ali comprando droga, como se estivesse comprando ali uma porção de entorpecente, de uma droga ilícita, sabe? Então as pessoas estão vivendo atemorizadas pelo Estado, o Estado está aterrorizando essas pessoas, suas trabalhadoras, milhões de pessoas perdendo seus empregos por causa desses ditadores e hoje, e não por culpa do presidente, muito pelo contrário, o presidente gostaria que todos estivessem trabalhando, todas as pessoas saudáveis e pessoas jovens principalmente, estivessem trabalhando e não ficando em casa ou sendo obrigadas a ficar em casa e sendo humilhadas quando tentam trabalhar para levar o pão de cada dia para os seus filhos. E é ainda um regime de governo opressor que está sendo comandado por governadores, prefeitos e o judiciário, principalmente o STF. Hoje nós vemos juízes de primeira instância
passando por cima da legislação e contrariando prefeitos, governadores e até o presidente da República. Nós vemos agora o Ministério Público Federal, por exemplo, tentando impedir que o presidente use as redes sociais para divulgar o trabalho que o governo federal tem feito, divulgar as obras que o governo federal tem feito Brasil afora, e o Ministério Público Federal está tentando proibir que o governo faça isso. Então, não adianta dizer que nós estamos vivendo um regime democrático. Ele é democrático somente no papel, na teoria, mas na prática nós estamos vivendo sim uma ditadura, e não é uma ditadura daqueles que eles chamam de ditador, chamam de genocida, de fascista, de nazista, de tudo quanto é nome, porque esse sim está defendendo a nossa liberdade. Esse é o único que está defendendo a nossa liberdade. Os demais, os poderes executivos, municipal, estadual e o judiciário, eles estão sim implantando uma ditadura, aliás, já implantaram, já está em vigor uma ditadura no Brasil, onde as pessoas não têm mais os seus direitos básicos. Eu me lembro quando eu estudava ainda na época do regime militar, nós tínhamos aquele sentido de patriotismo. Toda segunda-feira era então ali hasteada a bandeira, a gente cantava ali o hino nacional, entrava todo mundo organizado em fila na sala de aula. Quando nós estávamos ali na sala de aula, nós respeitávamos os professores. Era impensável alguém, um aluno, agredir um professor. Isso era impensável, isso não existia. Todo mundo respeitava o professor. Não que o aluno era tratado a ferro e fogo, o aluno apanhava de jeito nenhum. Não tinha nenhuma violência física contra o aluno, nada. Tinha ordem e disciplina. Os pais, se o aluno aprontasse qualquer bagunça, os pais eram avisados e os pais, sim, davam um corretivo nos filhos. Hoje, se um professor puxar a orelha de um aluno na sala de aula, é bem provável que ele vai ser demitido e ele ainda vai responder um processo criminal. Naquela época, se um professor puxasse a orelha de um aluno, o aluno nem contava para o pai, porque se ele contasse, ele chegava em casa e ele ia tomar um corretivo do pai. Aí sim, ele ia sentir na pele o que era ir para a escola para bagunçar e não para aprender. E por isso, naquela época, nós aprendíamos. Nós sabíamos ler e escrever, nós sabíamos matemática, né? A gente aprendia realmente, diferente de hoje, que o aluno vai para a escola só para ser doutrinado e aprender a ideologia esquerdista. Falando em ideologia, eles criticam o presidente Bolsonaro por ter uma ala ideológica nos ministérios. Lá no ministério, né? Segundo a extrema esquerda, a extrema imprensa replica muito isso. Eles dizem que o presidente tem uma ala ideológica. Mas quando o PT estava no poder, nós não tínhamos essa ala ideológica. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos como ministro da Defesa o senhor Aldo Rebelo. Quem que era Aldo Rebelo? Do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Ele não tinha ideologia. O Partido Comunista não tem ideologia. O PT não tem ideologia. O PSOL não tem ideologia. Só o nome do PSOL já é uma piada, né? Partido Socialismo e Liberdade. Onde existe socialismo, não existe liberdade. As duas coisas são igual água e óleo, não ficam juntos, não conseguem viver juntas. Mas eles não têm ideologia. Só quem tem ideologia somos nós de direita. Se você tenta alterar alguma coisa no sistema educacional, por exemplo, se o governo tenta fazer alguma mudança na educação pública, o governo não consegue, porque, segundo eles, o governo está querendo colocar ideologia na escola. Mas o que você mais vê é reunião da UNE fazendo reuniões comunistas nas universidades. Aí isso é permitido, isso pode ser democrático. Mas tente você fazer algum evento de direita em uma universidade para ver se você consegue. Então, eles têm a ideologia tomada, a educação foi tomada pela ideologia esquerdista, principalmente a ideologia comunista, que é o caso da UNE, que é um braço do Partido Comunista. Mas se você tentar falar em fazer qualquer evento conservador em uma universidade, eles vão para porrada, eles vão para pancadaria, eles agridem mesmo e não deixam que isso aconteça. Eles vão na justiça, inclusive, e lá eles vão encontrar juízes também doutrinados, como os nossos ministros do STF. O Barroso é um exemplo disso. O Barroso já veio no Twitter, né, dizer que ditadura nunca mais.
Como ditadura nunca mais, senhor Barroso, se nós estamos vivendo uma ditadura do seu colega Alexandre de Moraes, principalmente, aí no STF. Então, meus amigos, dia 31 de março foi um dia em que os militares fizeram algo de bom pelo nosso país. Eles fizeram ali um contragolpe, não deixaram que os comunistas assumissem o poder, mas eles poderiam ter feito melhor. Eles poderiam ter sido vigilantes durante todo esse período que eles ficaram lá, que foram 21 anos, e eles não deveriam ter permitido que os comunistas se infiltrassem na educação e tomassem de sequestro a nossa educação, que hoje, infelizmente, é toda comunista. Naquela época também do regime militar, os filhos respeitavam os pais, inclusive até hoje, o meu pai eu chamo de senhor, minha mãe de senhora. Todas as vezes que eu chego lá é bença mãe, bença pai, sem senhor, sem senhora. E hoje eu vejo os filhos chamando os pais de você. Eles não têm mais respeito com os pais, principalmente com as pessoas estranhas. Não se respeitam mais os mais velhos. Naquela época nós tínhamos um respeito com as pessoas de mais idade. Nós nunca nos intrometeríamos numa conversa onde duas pessoas de mais idade estivessem conversando, até porque nós não tínhamos experiências para conversar assuntos que eles conversavam. Mas hoje isso virou normal. Você está conversando com alguém, chega uma criança e se mete na conversa, porque não tem mais educação, não se ensina mais esses modos às crianças. Naquela época nós tínhamos liberdade para ir e vir. Eles chamam de ditadura, mas ninguém era proibido de sair do país, de entrar no país, de viajar para onde quisesse. Se você tinha o seu trabalho, você poderia fazer com o seu salário o que você queria. Eu nunca vi nenhum trabalhador ser preso ou ser humilhado, como eu já disse, por um militar, porque estava trabalhando. Então, meus amigos, 31 de março é sim uma data a comemorar, e vamos comemorar. E os comunistas que chorem, podem chorar à vontade, podem dizer que foi um golpe, façam o que vocês quiserem, mas a gente que viveu aquele período, a gente sabe a história, a gente sabe como é que foi, e a gente sabe que graças aos militares, apesar de, como eu disse, não ter feito o serviço completo, eles evitaram pelo menos que o nosso país hoje não fosse uma miséria total. Porque onde o comunismo entra, a miséria se instala. Basta ver Cuba, que já foi próspero, Venezuela, que recentemente era próspera. Há poucos anos, se você for falar coisa de 40 anos atrás, aí, a Venezuela era muito próspera. E hoje, olha lá como está com o chavismo, que destruiu a Venezuela. Assim como o kirchnerismo na Argentina também, está destruindo a Argentina. E o PT, quando esteve aqui, todos se lembram, isso aí não precisa falar, porque foi muito recente, dá para lembrar aí de Mensalão, Petrolão, e essa é a ideologia deles, montar uma quadrilha e saquear os cofres públicos. Eles, segundo eles, muitos dos petistas daquela época disseram que era pela causa. Não, não era pela causa. Eles estavam metendo dinheiro no bolso mesmo para enriquecer. E aí agora eles estão dizendo ainda, com essa decisão do Fachin, de anular os processos do ex-presidiário e ex-bandido Lula, que o ex-presidiário agora foi provado que ele é um santo. Não, ele não é um santo. Enquanto vocês não provarem da onde veio, de onde vieram aqueles 5 bilhões que Palocci e Companhia Limitada devolveram aos cofres públicos, enquanto vocês não explicarem de onde veio tanto dinheiro, vocês não podem falar que não era uma quadrilha que estava no poder. Então, vocês de esquerda não passam de uns hipócritas e de uns bandidos, ladrões corruptos, e que ainda querem se passar de santos, dizendo que nós tivemos aqui no Brasil uma ditadura, onde nós tivemos 5 presidentes naquele período. Então, meus amigos, era isso. Esperamos, então, que o Barroso esteja certo, que ditadura nunca mais, mas para isso nós temos que dar um jeito de acabar com essa ditadura que nós estamos vivendo agora e retornarmos, sim, para uma democracia plena. Eu peço a vocês que não forem ainda inscritos nesse canal, que vocês se inscrevam agora mesmo. Não se esqueçam também de deixar o seu like, se vocês gostaram deste vídeo. E nós nos vemos, então, num próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!